A partir de agora, pelas ondas da Comunitária FM, você ouve o programa Fase de ao Largo. A apresentação Silvano Rocha, pregador e missionário da Comunidade Católica Shalom. Boa tarde, Silvano, bem-vindo aqui, como prometido na semana passada, terça-feira hoje, é dia daquele momento de oração, da gente receber aqui você com os braços abertos, fazemos oração juntos, ouvir aí a palavra que você tem para hoje, seja bem-vindo. Boa tarde, Renato, boa tarde, ouvintes da Rádio Comunitária. É sempre uma alegria estarmos juntos todas as terças-feiras. E como o Renato já falou, envie o seu pedido de oração, vamos rezar juntos, depois divulgue também para que chegue a mais pessoas. É uma alegria estar junto com você. Geralmente Silvano grava aqui, gente, esse momento ele posta nas redes sociais dele. É um momento importante, então de repente você não pode acompanhar agora, você pode acessar as redes sociais depois, sempre está lá postado esse momento de oração, de reflexão. Vamos lá então, a palavra de hoje, Silvano. Hoje o tema que vamos meditar é a fé confiante. Tem um santo da Igreja Católica, São John Henry Newman, em português, São João Henrique Newman. Ele vai dizer que o perigo especial de nossa época é a difusão da praga da falta de fé, que os apóstolos e nosso Senhor mesmo predisseram como a pior calamidade dos últimos tempos da Igreja. Todos nós, a fé é algo inato. Se eu não tenho fé em Deus, não quer dizer que eu não tenho fé. É porque eu acredito em tantas coisas. E a falta de fé pode levar a consequências significativas na vida de um indivíduo e na sociedade. No âmbito pessoal, pode gerar desesperança, desespero e a sensação de estar à deriva. Socialmente, a falta de fé pode contribuir para crises morais, desvalorização de valores éticos e dificuldades em lidar com as adversidades. Algumas situações que vivemos das consequências da falta de fé. Uma é a perda da graça. Então, nós vivemos uma situação que perdemos o sentido da vida. Vem também o desespero, a desesperança, dificuldade em lidar com as adversidades. Então, se uma pessoa não tem fé em Deus, quando acontece algo, é bem difícil dessa pessoa lidar. Tem uma crise moral e ética, perde os valores, perde aquilo que a família tem de tradição. Também uma outra consequência, bloqueio na busca por soluções. Quantas pessoas, por não ter a fé, não alimentar a fé, quando tem qualquer situação, acha que não tem mais saída. Essa falta de fé, uma outra consequência, o distanciamento de Deus, da igreja. Acontece desunião e conflitos pessoais, familiares, quantas situações. Dificuldade em aceitar a própria finitude, perda de propósito e significado na vida. Quem não tem fé, então não tem temor a Deus, busca um caminho para o pecado. Um outro ponto, último, a apostasia. A perda total da fé é considerada apostasia, um ato grave que pode ter consequências espirituais sérias. Jesus já nos fazia um alerta na parábola da viúva que pedia para aquele senhor, no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 8, pedia para o juiz, até a parábola, o juiz iníquo, aquela viúva que pedia para ele. E no final ali, Lucas 18, versículo 8, Jesus vai dizer: mas, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé sobre a terra? Mas o que é a fé? O dom da fé
não é uma questão de raciocínio lógico ou aquisição natural. É uma questão de experiência. Apenas o Espírito de Deus pode proporcionar a experiência religiosa necessária. Na carta aos Hebreus, capítulo 13, nos versículos de 1 a 3 e o versículo 6, então Hebreus, capítulo 11, versículo de 1 a 3 e o versículo 6. Ora, a fé é a garantia das coisas que se esperam e certeza daquelas que não se veem. Foi por ela que os antigos foram aprovados. Pela fé, sabemos que o mundo foi organizado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê provém de coisas não visíveis. Versículo 6. Ora, sem a fé, é impossível agradar a Deus. E quem se aproxima de Deus tem de acreditar que Ele existe e que recompensa aqueles que o procuram. Então a fé é um dom que vem de Deus, um presente de Deus. É Ele quem nos concede esse dom, essa graça. Na docilidade ao Espírito, devemos desejar e rezar para que este dom nos seja concedido abundantemente. Então a fé é uma graça, é um dom de Deus, mas ela precisa ser exercitada, precisa ser alimentada. Eu preciso pedir ao Senhor que aumente essa fé. Então a fé não é só um reconhecimento da existência de Deus ou a aceitação das verdades reveladas por Ele. É o encontro com o Senhor ressuscitado. Encontro que muda totalmente o sentido e o curso da nossa vida. Então, portanto, fé não é crer em algo, mas em alguém. Essa definição é bem importante de fé. Ter fé não é o acreditar em algo, mas em alguém. Então, a fé não é um sentimento, nem se mede por emoção, e não é também autossugestão. É uma decisão total do homem que envolve todo o seu ser e compromete uma pessoa com a pessoa de Jesus. Então a fé é a certeza que Deus vai agir conforme as promessas de Cristo. É o meio indispensável pelo qual a salvação chega até nós. Então a fé, portanto, nos leva a agir conforme o que cremos, mudando o nosso viver. De outra forma, não é fé, mas sentimento, ideologia, crendice. A fé, ela precisa ser exercitada, e exercitada na confiança. É fácil ter fé em Deus. Inclusive, até os incrédulos têm. Tem um texto bíblico na carta de São Tiago que está escrito que crer em Deus até o demônio crê, mas não obedece, não confia. Então, é fácil ter fé em Deus, inclusive até os incrédulos, mas é difícil exercitar confiança nele, em Jesus, em Deus. A fé está ligada à confiança. Então, a fé está ligada à confiança. E só temos confiança se temos intimidade. Então, para eu ter fé, eu preciso ter confiança. E para ter confiança, eu preciso ter intimidade. Ou seja, eu só tenho fé em Deus se eu tenho intimidade com Ele. E dessa intimidade gera a confiança. Como eu e você vamos crer em alguém sem acreditar naquilo que Ele diz? Então não há como ter fé em Deus sem confiar em sua palavra. Eu só vou acreditar em alguém, só vou crer se aquilo que ele está falando eu assumo, não, aquilo é verdade. A fé nos leva a confiar em Deus em qualquer circunstância, mesmo na adversidade. Santa Teresa de Ávila, ela tem uma frase expressando essa fé dela em Deus.
nada te perturbe, nada te assuste. Tudo passa. Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Então, confiar, na língua portuguesa, no português, confiar é verbo, é ação. Então, confiar é colocar a fé em ação. É a manifestação da fé em nossos pensamentos e atos. Então, a fé diz, e se eu só tenho fé, eu vou dizer, Deus pode. Mas a confiança diz, Deus é. Portanto, vou pensar e agir de acordo. É preciso ter uma fé confiante. Eu acredito que Deus pode, eu acredito que Deus é e que Ele vai agir. É interessante que os barcos, os navios, para fazer uma comparação, não afundam por causa da água ao redor deles. Então, imagina um barco num mar imenso, ele não afunda por causa que tem aquele imenso mar ao seu redor. Aquela grande quantidade de águas. Mas os barcos afundam por causa da água dentro deles. Então, não deixe o que está acontecendo em torno de você invadir o seu interior e afundá-lo. Muitas vezes nós falamos sobre essa dimensão da falta de fé e olhamos ao nosso entorno, tantas coisas, mas aquela quantidade de água ao entorno, ela não afunda um navio e um barco, só afunda se entrar dentro do barco. Então, a nossa vida também pode ser comparada ao barco em alto mar. A nossa fé, a nossa vida vai afundar se nós deixarmos que essas coisas que atrapalham a nossa fé entrar dentro de nós. Alguns textos bíblicos, Jesus vai dizer que não pôde realizar milagres, graças, por causa da desconfiança, da falta de confiança. Em Mateus 13:58, ele estava em Nazaré, na sua terra, e o texto bíblico diz o seguinte: por causa da falta de confiança deles, operou ali poucos milagres. Em Marcos 6, capítulo 6, também falando sobre seus parentes ali, próximos, vizinhos, admirava-se ele da desconfiança deles. Então, por causa da falta de confiança, Jesus realizou ali poucos milagres. Mas quando a pessoa tinha confiança, como em Mateus, capítulo 9, versículo 22, aquela mulher com hemorragia, com aquele fluxo de sangue há 12 anos, Jesus vira-se para ela e diz o seguinte: tem confiança, minha filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada instantaneamente. Jesus também, ele reza por Pedro, e ele vai dizer lá em Lucas 22:32, mas eu roguei por ti, para que a tua confiança não desfaleça, e tu, por tua vez, confirma os teus irmãos. Tem uma historinha, eu gosto muito dela. Então conta, é um fato que tem livros de história sobre a Segunda Guerra Mundial. Então conta-se uma história que durante a época da Segunda Guerra Mundial, certo pai fugiu de um prédio que havia sido atingido por bombas, segurando a pequena filha pela mão. No pátio do edifício havia uma grande cratera produzida por uma explosão, alguns dias antes. Procurando encontrar um abrigo mais rápido possível, o pai pulou na cratera e levantou os braços, chamando a filha, para que ela pulasse também. Apavorada por causa das explosões ao seu redor e sem poder enxergar o pai na escuridão da cratera, a menina gritou: não consigo ver você, papai. O pai olhou para cima em direção ao céu, que estava iluminado pelo clarão dos edifícios em chamas, e gritou para a filha:
em pé à beira da cratera. Mas eu posso ver você, querida. Pude. Encorajada pelo que ouviu, a menina pulou. Não porque houvesse enxergado o pai, mas porque confiou, sabendo que ele dizia a verdade e fazia o que era melhor para ela. Essa pequena história, ela reflete sobre a nossa vida. Muitas pessoas dizem que amam a Deus, mas poucas confiam de verdade nele. Isso é fé. A fé precisa acreditar que ele existe, mas precisa confiar. Assim como essa história, há uma grande diferença entre ter fé e confiar em Deus. Precisamos ter as duas muito bem sólidas em nosso coração e mente. Pois podemos dizer que fé sem sombra de dúvida é saber que o Pai está lá, de braços abertos. Mas confiança é tornar sua fé, a minha fé, em prática. Pulando no escuro sem enxergar, mas tendo a certeza de que Deus está ali, de que será acolhido pelo Pai. Portanto, se ficar somente na fé, ainda não experimentará os resultados da confiança. Fé é uma expressão da confiança em Deus e em sua palavra. Mas confiança vai além, é compromisso. De onde vem a confiança? Aqui fica uma dica, segundo os santos. Nunca dos bons momentos e dos projetos fáceis. Então a confiança, ela precisa ser gestada nos momentos difíceis. Porque se está tudo bem, às vezes eu nem busco Deus, eu não preciso confiar. Então a confiança vem naquele momento que eu percebo que eu não consigo resolver, mas eu sei que eu tenho um Pai do céu, um Papai do céu, que pode resolver tudo. Que eu posso confiar, eu posso entregar a Ele, porque Deus é esse Pai que nos criou, que cuida de cada um de nós. Então a fé é graça de Deus e uma decisão pessoal. Quando um homem, São João da Cruz, ele vai dizer em uma frase, quando o homem caminha revestido de fé, o mal não o atinge, porque com a fé, muito mais do que com todas as virtudes, está bem protegido contra o demônio, que é o mais forte e astuto inimigo. Então, quem caminha revestido de fé, o mal não o atinge. A fé é um ato pessoal. Para viver, crescer e perseverar até o fim na fé, devemos alimentá-la pela palavra de Deus, pela oração. Devemos implorar ao Senhor que aumente e escutar o Senhor. Em Lucas 17, versículo 5, os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta-nos a fé. Então, talvez você, eu, estamos com a fé pequena. Jesus falou, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai falar para essa montanha, para ela lançar-se ao mar e essa montanha irá. Essa montanha significa aquela dificuldade que nós estamos passando, as situações que nós estamos vivendo. Mas é preciso, Senhor, aumenta a minha fé. Em Marcos 9, no versículo 23, tudo é possível ao que crê. Também em Marcos 9, 24, aquele pai daquele menino epilético que Jesus curou, ele vai dizer, creio, venho em socorro à minha falta de fé. E o último texto bíblico, Romanos 10, 17, a fé entra pelo ouvido, escutando a mensagem de Cristo. Então, se eu quero que a minha fé seja aumentada, eu preciso pedir, eu preciso escutar a palavra de Deus, meditar a palavra de Deus. Hoje eu quero pedir ao Senhor, por você, que está em alguma situação. São João Henrique Nilma dizia, e no texto bíblico também, de São Mateus,
que no final dos tempos, quando ia caminhando, e cada dia que passa nós podemos ter essa certeza, fica mais próximo o nosso encontro com o Senhor, a segunda vinda dele, que a fé de muitos ia esfriar, o amor de muitos ia esfriar. Eu quero rezar com você e por você, pedindo a você hoje, pedindo a Deus que toque no seu coração e que você busque essa fé em Deus. Quero rezar esse Pai Nosso, essa oração que o Senhor nos ensinou, já pedindo a Deus que possa aumentar a sua fé. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.